Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Bom, a gente quer hoje tratar de um tema que é essa questão do sino da Amazônia, em cima de uma matéria que saiu no site O Catequista, o catequista.com.br, cujo título da matéria é o seguinte: Papa confia estudo do rito amazônico ao cardeal Sara. O argumento da matéria é muito simples. Como o cardeal Sara é um cardeal neoconservador, que não concorda com o avanço na liturgia, o paganismo indígena não vai entrar dentro do ritual da igreja, porque ele, tendo ficado responsável por analisar esse rito amazônico, não vai deixar isso acontecer. Bom, o argumento é fraquíssimo, por várias razões. Nós fizemos até um comentário em cima dessa matéria, que é a seguinte: e a quem Francisco ia confiar o tema, se é Sara quem tem a responsabilidade pela congregação do culto divino? A ideia do rito já está posta. Isso em si já é contrário à unidade do culto. Sara vai ficar apenas com a responsabilidade de aplicar o que já foi acertado. O que significa que o que podia ser péssimo vai ser apenas ruim. Bom, o comentário que nós fizemos é bastante sucinto, mas acredito bastante claro, para mostrar o que realmente envolve essa decisão. Não é uma decisão que dá ao cardeal Sara o poder de definir se vai ter ou não rito amazônico. Vai ter, o sino da Amazônia já decidiu. Aliás, diga-se de passagem que o princípio que inere a ideia de rito amazônico é o mesmo que inere ao de missa nova. Até 1969, a missa da igreja era a missa tradicional, a missa gregoriana, tridentina, que é a missa que vem da época dos apóstolos, foi crescendo de forma orgânica ao longo do tempo. E essa missa era dotada de um culto fundado numa língua sagrada, o latim. Uma língua usada exclusivamente para o culto. Uma língua diferente do vernáculo, língua profana que nós usamos no dia a dia, que eu uso agora para falar com você, o português. Então, a igreja mantinha claramente separação entre sagrado e profano no culto. O que se usava no culto era apenas a língua sagrada, aquela língua separada, aquela língua específica de uso na missa, de uso nos documentos da igreja, de uso no debate teológico. Uma língua que preservava, portanto, primeiramente a unidade do culto da igreja, né? Em todos os lugares do mundo, na Alemanha, no Brasil, na Holanda, no Japão, na China, se celebrava com o latim, perfeito? E era uma língua também que impedia inovações, porque é muito mais difícil o padre inventar uma oração em latim de forma espontânea, dado que o latim é uma língua morta, do que inventar uma oração, um texto a ser incluído na missa, usando a língua vernácula, como acontece hoje na Missa Nova, onde há vários abusos litúrgicos relativos a isso, onde padres inventam oração de conta própria, onde padres incluem frases deles no ritual de consagração. Por quê? Porque a missa é celebrada na língua nacional, na língua do uso do dia a dia. Tá? Então, desde 1969, quando aconteceu a reforma de Paulo VI, o novo Zordo, foi imposto à igreja inteira, infelizmente, para a desgraça da catolicidade, nós temos o seguinte: a unidade de culto foi para o espaço. Tá? E a ideia por trás é a ideia de enculturação, ou seja, a igreja tem que se enculturar nos diversos povos, sociedades, nações e culturas, assimilando as suas tradições, seus hábitos, a sua maneira de falar, tá? E expressando o seu rito, a sua missa, na linguagem desses povos. Quer dizer, a igreja com isso, né, perde bastante seu caráter de catolicidade e vai ganhando, né, um cunho cultural, nacional. Quer dizer, a missa que se celebra no Brasil não é a mesma que se celebra hoje na Argentina, não é a mesma que se celebra nos Estados Unidos. São missas diferentes, em línguas diferentes. A unidade do culto fica comprometida. Então, o rito amazônico está baseado no mesmo princípio, né? A ideia de que você tem que enculturar a liturgia da igreja numa sociedade específica. E a ideia do sínodo qual é? Olha, os povos amazônicos eles têm uma identidade diferente do povo brasileiro. Tem um missal para o Brasil.
Mas essa missão não atende à identidade desses povos, que são indígenas. São várias tribos indígenas, nações, etc. Então nós temos que ter um rito amazônico para essas nações. A questão começa a partir do seguinte, a questão começa a complicar ainda mais a partir do seguinte: quando você pensa em termos de nações indígenas, são milhares. Não é? Hoje talvez não, porque muitas entraram em extinção, mas seriam centenas, dezenas, né? Ou até próximos aí de 1 milhar de nações indígenas no Brasil e na América. Porque, na verdade, quando se fala de Amazônia, né, você não fala só de Brasil, fala de Peru, de Venezuela, das Guianas. Então, quer dizer, você envolve outras etnias. Quer dizer, vai ter um missal para cada uma dessas etnias? É possível? Ou vai ser um missal em Tupi-Guarani? Né? Mas todas elas falam Tupi-Guarani? Aí que está. Então, o cardeal Sara, não é isso? Ele não vai impedir nada de acontecer, como o pessoal do catequista está pensando. Ele apenas vai aplicar o que lhe foi pedido. O cardeal Sara é um funcionário do Papa, né? E ele não pode fazer muita coisa, a não ser ajustar aqui e ali alguma coisa que ele considere não adequada, mas impedir que esse rito venha a existir é impossível. Então ele vai apenas aplicar o que já foi acertado. Porque é a ele que cabe esse estudo, porque ele é o cardeal responsável pela congregação do culto divino. Então, não fiquem imaginando que isso vai impedir o rito amazônico de vir à tona. Isso só vai impedir da coisa não ser tão ruim quanto poderia. Né? E um outro aspecto a notar é o seguinte: se o cardeal Sara fosse realmente um homem comprometido e zeloso com a doutrina da igreja, ele pedia demissão do cargo de cardeal da congregação do culto divino nesse momento, porque é impossível, né, levar a reforma litúrgica mais além do que já foi, né? Ainda mais ele que tem uma posição neoconservadora, para ele ser condizente com a posição neoconservadora dele, ele tem que sair da congregação do culto divino e rechaçar de forma pública e oficial essa iniciativa de Bergoglio. Mas certamente não é o que vai acontecer. Ok, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.